Olá. Todo mundo sabe que algumas empresas no Brasil são, bom, gigantes. Mas os números recentes sobre distribuição de lucros, eles contam uma história bem mais profunda. A história de uma economia que parece funcionar com dois ou três motores principais, sabe? E que talvez esteja precisando de um novo. Nossa análise hoje vai usar os dados de um artigo da Onde Investir 2026, que se baseia num levantamento da consultoria Elos Aita, para a gente tentar entender que motores são esses. E, claro, onde a gente pode achar pistas sobre o futuro da nossa economia. É uma ótima forma de colocar a questão, porque, assim, dividendos são mais do que só dinheiro no bolso do acionista, né? Exato. Eles são um sinal sobre a confiança da gestão, sobre a maturidade de um setor e, quando a gente olha o quadro completo, é um verdadeiro diagnóstico da estrutura de poder de um país. Um diagnóstico. E da geração de caixa também. Vamos ver o que esse diagnóstico de 2025 nos revela. Certo, vamos abrir esses dados então. A matéria já começa com um número que, olha, chama atenção. 13 empresas na Bolsa Brasileira pagaram cada uma mais de 3 bilhões de reais aos seus acionistas até setembro de 2025. 3 bilhões cada uma. Cada uma. Juntas, elas distribuíram quase 159 bilhões de reais. A fonte diz que isso é um aumento de 3,8% em relação ao ano passado. E é importante colocar esse número em perspectiva. Um crescimento de 3,8%, assim, à primeira vista parece positivo. Parece, né? Mas se a gente considerar a inflação do período, que ficou numa faixa parecida, o crescimento real foi mínimo. Ah, entendi. Ou seja, as gigantes estão pagando mais em termos nominais, mas o poder de compra desse valor extra ficou, na prática, estagnado. É como correr para ficar no mesmo lugar. Entendi. Então não é uma explosão de lucros, é mais uma manutenção do status quo num patamar já muito, muito elevado. E quem está no topo desse patamar? Aí não tem muita surpresa. Pois é, a lista de nomes não surpreende tanto. Em primeiro lugar, a Petrobras, com 37,3 bilhões. Depois vem o Itaú Unibanco, com 28,2 bilhões. Uma bela diferença já aí. Sim. A Vale em terceiro, com 19,4 bilhões. E a Ambev fechando o quarteto de elite, com 10,8 bilhões. Exato. São os suspeitos de sempre. Mas o que me chama a atenção aí são as distâncias entre eles. Verdade. A Petrobras pagou quase o dobro da Vale. O Itaú está confortavelmente na frente da mineradora. Isso mostra que não é só uma questão de o setor de commodities foi bem. A performance é muito específica de cada empresa. E o que esses números nos dizem sobre o todo? A matéria traz um dado que, para mim, foi o mais impactante de todos. Sei qual é. O valor pago por essas três empresas, esses quase 159 bilhões, corresponde a 71,5% de tudo que foi distribuído por 308 companhias na Bolsa. É uma concentração absurda. Absurda. É aí que o diagnóstico começa a ficar muito claro. Não é só uma concentração, é quase um ecossistema. Um pequeno grupo de empresas opera numa escala tão massiva que o resto do mercado, ele quase vira um ruído estatístico em comparação. Nossa. E essa concentração, embora tenha diminuído um pouquinho em relação ao ano passado, quando era 73,2%, ela é uma característica estrutural. Ela não é um acidente. Ela é o projeto da nossa economia. O projeto da nossa economia, isso é forte. E se essa lista de 3 empresas é o mapa desse projeto, então que setores estão desenhados nele? Aí fica bem nítido, né? Sim, olhando a lista completa, uma coisa salta aos olhos de forma gritante. O setor financeiro. Salta aos olhos e domina a paisagem. Completamente. A lista tem Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e BTG Pactual. 5 bancos. 5. Mas não para por aí. A gente tem a Itaúsa, que é a holding que controla o Itaú, e a BB Seguridade, o braço de seguros do Banco do Brasil. Somando tudo, são 7 das 13 empresas diretamente ligadas ao sistema financeiro. É mais da metade da lista. E isso nos leva ao coração da análise do artigo. O consultor Einar Rivero, da Elos Aita, ele chama isso de padrão recorrente. Padrão recorrente. É. Ele diz que a fotografia de 2025 revela o protagonismo de setores tradicionais, com caixa robusto e alta previsibilidade.
E nada é mais tradicional, robusto e previsível no Brasil do que os grandes bancos. Com certeza. Eles são máquinas de gerar caixa que funcionam bem com juros altos ou juros baixos, economia crescendo ou em recessão. A capacidade deles de lucrar é quase uma constante física. Faz todo sentido. Isso explica por que eles formam a espinha dorsal dessa lista. E os outros? A gente tem as gigantes de commodities, claro. Petrobras, Vale e Marfrig. O segundo grande motor. Exato. Mas e a indústria? Só duas na lista? A Ambev, de bebidas, e a WEG, de motores elétricos. E essa composição é extremamente reveladora. O que essa lista nos diz é: a economia brasileira é mestre em duas coisas: movimentar dinheiro e exportar recursos naturais. Basicamente isso. A presença da Ambev mostra a força do consumo de massa, um setor perene. Mas a WEG é o detalhe mais interessante dessa fotografia. Ela é quase um ponto fora da curva. Por quê? Por ser uma empresa de tecnologia industrial no meio de bancos e mineradoras. Exatamente por isso. WEG é um caso raro de sucesso industrial brasileiro em escala global, focado em produtos de alto valor agregado. É aquela empresa que, quando você visita uma fábrica na Alemanha ou nos Estados Unidos e vê um motor elétrico gigante, existe uma chance real de ele ter sido feito aqui no Brasil. Interessante. A presença dela na lista é a prova de que a excelência industrial e tecnológica pode sim levar ao topo da geração de valor no país. Mas o fato dela ser uma das duas únicas representantes da indústria numa lista de 13... Mostra o quão raro é esse caminho. Exato, mostra o quão raro é esse caminho. Em uma economia mais diversificada, mais inovadora, talvez a WEG não fosse uma exceção, mas uma de muitas. Essa lista, então, é tanto sobre quem está presente quanto sobre quem está ausente. Perfeito. Faltam empresas de tecnologia, de software, de varejo inovador. Exatamente. A lista é um espelho. E ela reflete uma economia que se financia com maestria e que extrai recursos do solo com eficiência, mas que talvez ainda lute para criar valor em outras áreas na mesma escala. Certo. Já vimos o tamanho do bolo e quem fica com as maiores fatias. Mas isso me leva a uma outra questão. Esses pagamentos bilionários são, sei lá, um evento de fim de ano, uma grande festa anual ou são algo constante? Ótima pergunta. A regularidade desses pagamentos não seria um indicador de saúde até mais importante que o valor absoluto? Essa é a pergunta-chave para um perfil específico de investidor. E a fonte mergulha exatamente nisso. E o que ela achou? O levantamento identificou o que eles chamam de grupo seleto. 6 companhias que não só pagaram muito, mas que desembolsaram mais de R$ 1 bilhão em cada trimestre de 2025. Uau! 1 bilhão por trimestre, chova ou faça sol, é uma demonstração de estabilidade impressionante. Muito. E a lista dessas maquininhas de dinheiro inclui Petrobras, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil, Axia Energia e Santander Brasil. E aí entra um setor novo. De novo, bancos, commodities, consumo. E agora entra o setor de energia. E a presença da Axia Energia aqui é fundamental. Ela representa os setores de infraestrutura, de utilidades públicas, que operam com contratos de longo prazo e receitas extremamente previsíveis. Sei. E essa consistência é o santo grau para certos investidores, como fundos de pensão, que precisam de um fluxo de caixa constante para pagar aposentadorias. Essas empresas não estão no negócio de surpreender. É a diferença clássica entre, sei lá, apostar numa startup que pode multiplicar seu valor por 100 ou ir à falência. Exato. E investir numa hidrelétrica que vai gerar energia e receita de forma constante pelas próximas décadas. Ambos têm seu valor, mas essa lista celebra a segunda abordagem. Perfeitamente colocado. E essa previsibilidade cria um ciclo virtuoso. Como o analista aponta no artigo, é uma combinação de setores perenes, como bancos e bebidas, com áreas que se beneficiam de tendências estruturais, como energia. Empresas com essa característica atraem um capital mais paciente, de longo prazo, o que, por sua vez, ajuda a estabilizar o preço das suas ações. Elas se tornam portos seguros no mercado muitas vezes volátil, como o brasileiro. Então, ser previsível nesse contexto não é ser entediante. De forma alguma, é ser valioso. É uma estratégia de negócio,
A mensagem para o mercado é: conosco não haverá sustos, apenas um fluxo constante de caixa. Isso é um ativo poderoso. Poderosíssimo, mostra uma maturidade de gestão e um modelo de negócios à prova de tempo. Para muitas empresas, chegar nesse nível de consistência é o objetivo final. Ok, então o cenário nos gigantes é de concentração de poder em setores tradicionais e uma valorização da consistência. Mas e o resto do mercado? Boa! Se a gente sair do foco dessas 13 maiores, o que acontece com as outras quase 300 empresas do estudo? E é aí que a história fica ainda mais interessante e surpreendentemente otimista. O valor total pago pelas 308 empresas do levantamento também cresceu. Ah, é? Sim, foi para 222,2 bilhões de reais, uma alta de 6,3% em relação a 2024. Um crescimento real, portanto, acima da inflação. Isso já é uma boa notícia. Mostra que a maré está subindo para mais gente, não só para os iates. Exatamente. Mas o detalhe mais curioso está nos números do terceiro trimestre. Nesse período, o valor total pago cresceu 22,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Um salto expressivo. E a fonte nos convida a fazer um exercício mental. Que é? E se a gente tirasse a Petrobras, a maior pagadora de todas, dessa conta, o que acontece com o crescimento? Pera, isso parece contraintuitivo. Se você tira um maior jogador do time, o desempenho geral deveria cair, certo? Achei que a Petrobras carregava o mercado nas costas em muitos momentos. Seria a conclusão lógica, mas os dados mostram o oposto. Não acredito. Excluindo a Petrobras da conta, o crescimento do restante do mercado no terceiro trimestre não foi de 22,4%, mas sim de 32,4%. Uau. Como isso é possível? O mercado, na verdade, cresceu mais sem a sua maior pagadora de dividendos na equação? É exatamente isso. E o que isso revela é que a performance da Petrobras, por ser tão gigantesca e por vezes volátil, pode acabar mascarando a força do resto do mercado. Entendi. O que esses números mostram é que, embora a Petrobras seja um pilar, o crescimento na distribuição de lucros não depende exclusivamente dela. Há uma força muito mais ampla e disseminada acontecendo. Então a narrativa não é só os gigantes de sempre continuam gigantes. É mais complexo. Bem mais. Os gigantes continuam fortes, mas muitas outras empresas, em diversos setores, também estão melhorando seu jogo, gerando mais caixa e distribuindo mais lucros. Essa é a leitura perfeita. A melhora não está restrita ao topo da pirâmide. Há uma força corporativa mais profunda do que uma análise superficial focada apenas nos maiores nomes poderia sugerir. É uma nuance crucial, né? Crucial, e que aponta para uma resiliência maior do ambiente de negócios como um todo. Para resumir nossa análise de hoje, então, a gente começou vendo uma forte concentração de pagamentos em poucas empresas, o que nos deu um diagnóstico claro dos motores da economia, o setor financeiro e o de commodities. Exato. Depois, vimos como a consistência trimestral é um ativo valiosíssimo, criando portos seguros para investidores. E, por fim, a descoberta mais surpreendente. A melhor parte. Sim, que o mercado como um todo mostra um crescimento saudável e amplo, uma força que vai muito além do seu principal protagonista. Se a gente conecta todos esses pontos, a fonte nos deu um retrato muito nítido da espinha dorsal da geração de caixa na economia brasileira hoje. Vimos os pilares que sustentam o edifício. E isso nos leva a uma reflexão final, que vai além dos dados de 2025. E qual seria? A fotografia de hoje é dominada por setores tradicionais, consolidados. A grande questão que fica é: o capital massivo gerado por esses gigantes está sendo usado para reforçar essa mesma estrutura ou ele está sendo reinvestido para criar a próxima geração de empresas líder? Boa pergunta. Será que daqui a 10 anos essa lista vai ter a mesma cara? Ou a gente vai ver o surgimento de novos motores? Talvez da tecnologia, da economia verde ou de uma indústria 4.0, disputando um lugar no topo? A resposta a essa pergunta vai definir o futuro da economia do país.